Mais um caso de ortografia para nós aprendermos. Na verdade, é um caso em que ocorrem 3 grafias diferentes. Reparem só, imagina o verbo haver, H mais A com acentinho, seguido da expressão cerca de. Cerca de significa um número aproximado. Por exemplo, há cerca de 10 alunos reclamando de nota. Veja que esse A é igual a existem. Existem cerca de 10 alunos reclamando de nota. Então você tem um A com H, acento no A, e a expressão cerca de, que equivale a mais ou menos. A, mais ou menos. Então existem, mais ou menos, 10 alunos reclamando de nota. Há um segundo em que, na verdade, a única diferença está no primeiro A. Não é mais o A verbo, é o A preposição. O A, que é regido, por exemplo, por um verbo. Ele falava sobre isso a meu irmão. Só que em vez de colocar depois meu irmão, nós colocamos cerca de 10 alunos. O mesmo cerca de 10 alunos do primeiro exemplo. Mas o primeiro termo é um A, preposição. Veja, ele falava sobre isso a cerca de 10 alunos. Quer dizer, ele falava sobre isso a alguém. Esse alguém, mais ou menos 10 alunos. É um segundo em que a diferença não está no cerca de. O cerca de é igual, está no A. O A inicial, o primeiro exemplo, com H, verbo haver. O segundo A, o A preposição. Mas existe um terceiro caso, em que você não tem o cerca de, você tem acerca de. Ou seja, o acerca é uma palavra só. Uma palavra, junta. E em seguida é que você tem o de. Repare, nesse caso, equivale a sobre. O professor deu uma aula sobre genética. Quer dizer, o professor deu uma aula acerca de genética, a respeito de genética. Quer dizer, o assunto da aula era genética. Veja que é um terceiro tipo de acerca de, totalmente diferente dos anteriores. Nos anteriores eu tinha ou a preposição a, ou o verbo haver, seguido da expressão cerca de, que é mais ou menos. Neste não. Neste eu tenho acerca de, sendo acerca uma palavra só, e o de separado. Naquela aula, estávamos falando acerca do cinema brasileiro. Estávamos falando sobre o cinema brasileiro. Estávamos falando a respeito do cinema brasileiro. Então guarde que são 3 casos diferentes. Reiterando os 3. Vamos lá? No primeiro, a do verbo haver mais cerca de equivale a existe ou existem, mais ou menos. O segundo, o a preposição mais cerca de. O a tem que ser regido por um verbo anterior, por um nome anterior. Por exemplo, quando você diz referiu-se a cerca de 10 alunos, o a foi pedido pelo referir-se. E o cerca de, mais ou menos. E o terceiro é o acerca junto, com o de separado. E aí você sempre pode substituir por sobre. Ok? Deu? Ou ficou longo? Não. Alberto, você achou que ficou escuro o rosto dele? Não.